Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada de terça-feira, dia 19/11 de 2024. Nós estamos aqui ao vivo para mais um estudo bíblico da palavra, e aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez, irmãos, nós estamos aqui para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Mais um estudo bíblico da palavra de toda terça-feira. Que Deus venha abençoando aí todos que têm aí acompanhado o estudo bíblico nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, né? Estudo bíblico de toda terça-feira. Já vamos dar início aqui, mas antes vamos aqui fazer uma oração e agradecer a Deus por essa oportunidade abençoada. Amém? Oremos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para cumprir com essa missão que o Senhor colocou nos nossos corações. Que o Senhor venha abençoando a nossa noite, que o Senhor venha abençoando este estudo bíblico, abrindo o nosso entendimento, e através do tema dessa lição, que nós possamos, Pai, tomar posse da paz que o Senhor prometeu para todos nós, Senhor. Sabemos que é luta, sabemos que é batalha, sabemos que o inimigo se levanta nas nossas vidas, Senhor. Mas o Senhor que nos prometeu essa paz, e nós cremos, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, mas que nós venhamos tomar posse de tudo isso. É o que nós te pedimos nessa noite, e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estudo bíblico da palavra de toda terça-feira, que Deus já venha aí abençoando todos que têm aí sempre acompanhado o estudo bíblico da palavra, em nome de Jesus Cristo. Já vou colocar aqui o tema nessa noite, né? Antes de estar cumprimentando os irmãos aí, deixa os irmãos ir entrando, mas já vamos aqui para o tema desta noite, que eu vou colocar aí na sua tela. Está aí o tema. O tema desse trimestre, quarto trimestre de 2024, tem como título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu.
E hoje nós vamos estudar a lição número 8. Lição número 8 tem como título A Promessa de Paz. Glória a Deus. Então, já vamos aqui também. Deixa eu só ajeitar aqui meu slide, que eu esqueci de ajeitar. Pera aí. Deixa eu só ajeitar aqui o slide e vou colocar aqui para os irmãos. Já vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo está aí na tua tela. Está em João 14, versículo 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus está falando, não tenha medo, porque eu te deixo a minha paz. Esse é o texto áureo e nós vamos para a verdade prática. Verdade prática diz: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Tá vendo, irmãos? Essa quietude que Jesus traz, essa calma que Jesus traz, é principalmente nos momentos difíceis. Talvez nós pensamos, né? Mas nos momentos difíceis vai ser difícil. Ele nos dá essa paz, a gente sentir paz, né? Mas ele está falando aqui que é justamente nos momentos difíceis que ele quer nos dar essa paz. Glória a Deus. Já temos aqui, né, os irmãos que estão entrando. Nossa diaconisa Daniele, Deus abençoe. Toda a família também. Deus abençoe diaconisa Osmarina. Deus abençoe nossa irmã Nilde Vila Nova. Minha família que já está aí também. Nossa irmã Irenilde, que já está aí também. E o João Kleber, né, que está aí também. Deixa eu colocar aqui que eu tirei um pouquinho. Pera aí. João Kleber, né, está aí também. Deus abençoe. E você que for entrando também, né, deixa o seu nome aí, deixa o seu comentário para a gente estar orando também pela sua vida também, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos falar dessa paz, né? Já vamos prosseguir aqui. Leitura bíblica está em Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, 7. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Sempre muito importante a leitura bíblica para você estar aí se inteirando do assunto. E aqui nós temos a apresentação da lição, que tem 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. E terceiro objetivo, elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos para a introdução. A introdução nos diz: o Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. De seu principado deriva a paz que todo ser humano precisa. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. Primeira coisa que nós vamos aqui destacar rapidinho nessa introdução é que diz que Jesus Cristo ele é identificado como príncipe da paz. E o que significa príncipe da paz? Príncipe da paz significa que ele é o principal da paz. Não existe a paz verdadeira, não existe aquela paz ali, irmãos, plena, sem Jesus Cristo. Príncipe quer dizer o principal. Então ele é o principal da paz. Glória a Deus. Dito isso, já vamos prosseguir aqui, porque daqui a pouco a gente aprofunda um pouquinho nesse significado aí melhor. Vamos para o tópico 1. Tópico 1 tem como título A paz no plano de Deus. Vamos saber qual é o significado da paz, irmãos. O que significa paz? Aqui está no subtópico 1. No dicionário, encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento, encontramos a palavra shalom, para paz, que tem um sentido de segurança, bem-estar, saúde e prosperidade. E paz, né? Está lá em Números 6, versículo 26. Representando tudo o que há de melhor para a vida. E no Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Quietude e repouso, né?
Podemos dizer também que a paz é um descanso. A Bíblia sempre diz, né? Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Esse descansa no Senhor é a gente usufruir, né? Desfrutar da paz de Deus dentro de nós. Então tem esses significados, né? Trouxemos aqui o significado do dicionário. Trouxemos aqui o significado no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento tem essa palavra hebraica que é shalom. Nós sabemos que Deus ali tem vários nomes acompanhando, né, o nome de Deus. Por exemplo, Jeová Jireh, né? Deus da provisão. Tem também o Jeová Rafá, o Deus da cura. E também tem Jeová Shalom, o Deus da paz, né? Então Shalom significa essa paz também no Antigo Testamento, que é sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade também, né? Que inclui nessa paz também. E no Novo Testamento, a palavra eirene, que tem um sentido de quietude e repouso. Mas nós podemos aqui também simplificar, conceituar a paz de uma maneira mais simples, uma maneira fácil de decorar, de memorizar e uma maneira fácil de entender também. Nós podemos dizer que a paz ela é a ausência de conflitos interiores. Não é a ausência de conflitos exteriores, porque conflitos exteriores sempre vai ter. Tormentas exteriores sempre vai ter. Mas a paz que Deus ele promete para todos nós é uma paz interior. É a ausência de conflitos interiores. É como um bom exemplo aqui que nós podemos dar é quando os discípulos, né, estavam ali com Jesus dentro do barco e ali eles passaram por uma grande tempestade. O mar estava revolto, o vento estava soprando forte e o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo dentro do barco. Veja que a tormenta era grande. Mas o que Jesus estava fazendo? Jesus ele estava em paz. Ele estava dormindo. É essa paz que Jesus quer nos dar, irmãos. É a paz que nós vamos usufruir e desfrutar dela mesmo nos momentos de tormenta. Amém? Então o mundo pode estar pegando fogo, mas nós vamos ter paz em Jesus Cristo. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar. Vamos aqui para o subtópico 2, que tem como título a paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 e 26 de Números 6 expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. A paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Já quero aqui trazer uma referência para os irmãos, que está em que números, né? Falamos aqui de número 6, e aqui tem, irmãos, número 6, versículo 26 em diante. Aqui está falando sobre essa bênção sacerdotal. No Antigo Testamento existia a bênção sacerdotal. Deus, ele sempre levantou lideranças para estar o quê? Abençoando o povo. Quando Deus ele levanta lideranças, Deus ele dá autoridade para essas lideranças, estender as mãos, né, sobre o povo e abençoar o povo. O papel da liderança é abençoar o povo. O papel do povo é receber essa bênção pela fé. Amém? Daqui a pouco explicamos melhor. Olha só o que diz aqui em número 6, versículo 26 em diante. Diz assim, ó: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Espera aí, irmãos, faltou aqui. Não coloquei o restante dos versículos não, né? Deixa eu achar aqui rapidinho. Vamos aqui achar rapidinho. Aí eu leio aqui para os irmãos. Número 6 é do versículo 26 até o 27, ou é o 28, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui rapidinho. Que essa é a bênção sacerdotal que tem aqui no Antigo Testamento, irmãos. Número 6, 26 e 27. Diz assim, ó: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Perdão, irmãos, é a partir do versículo 24, por isso que não estava tudo aqui. A partir do versículo 24 até o 26, que diz assim, ó: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Essa é a bênção sacerdotal que era usada ali no Antigo Testamento, que as lideranças usavam para abençoar o povo. Deixa eu voltar aqui para a tela.
que era para abençoar o povo, viu, irmãos? Então, o que acontece? Deus, ele usava as lideranças, mas o povo tinha que receber a bênção. Sabe por quê? Deus, apesar de levantar lideranças para ministrar essa bênção sobre o povo, muitos ali não tomaram posse dessa bênção. Muitos não receberam essa bênção e aí o povo acabou sendo ali, acabou se desviando, sendo oprimido, perdendo a bênção do Senhor, né? Perdendo até mesmo a promessa de Deus sobre a vida deles. Então, quando a liderança abençoar, você tem que ter fé para você receber a bênção do Senhor, porque nós só recebemos todas as bênçãos dos milagres de Deus através da fé. Uma coisa também interessante que eu separei aqui, que eu destaquei, é que diz assim, ó, a paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Então, irmãos, mesmo que nós estejamos passando pelo deserto, tem como a gente usufruir dessa paz. Mesmo quando passamos pelo deserto, tem como a gente desfrutar dessa paz. E quando a gente chegar na terra prometida, que a nossa terra prometida não é nessa terra nós somos só peregrinos, na terra prometida, que é a nossa Canaã celestial, que é na glória, aí nós vamos ter a paz eterna. Mas para termos a paz eterna, precisamos começar a desfrutar ela nessa terra, irmãos, para aí tomar posse da vida eterna também. Amém? Então essa era a bênção sacerdotal, né? Falamos aqui da paz na bênção sacerdotal. E aqui nós vamos prosseguir, porque agora nós vamos falar também da bênção apostólica. Aqui no subtópico 3 diz a paz do Senhor. Essa paz do Senhor, Jesus, é o assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. 1 Pedro 3, 10, 11, né? Nós vamos ler daqui a pouco. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Irmãos, no Antigo Testamento, né? Antes de eu comentar esse pedacinho aqui, no Antigo Testamento era a bênção sacerdotal e no Novo Testamento é a bênção apostólica, né? Que nós usamos. Que é aquela bênção, né, que a graça e a paz do Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, né, esteja sobre todos vós. Então essa é a bênção apostólica que nós usamos no Novo Testamento, né? Porque é a nova aliança, nós costumamos usar essa, mas tem muitos pastores também que ainda usam a bênção sacerdotal, que é do Antigo Testamento. Não importa, as duas bênçãos são válidas para a igreja também, porque as duas bênçãos ministram praticamente as mesmas coisas. Que é a graça de Deus, que é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que é a paz de Deus sobre as nossas vidas. Então, irmãos, tanto a bênção sacerdotal como a bênção apostólica, ela foi instituída por Deus para estar nos abençoando. Então, quando o seu pastor ministrar a bênção apostólica, você abra as mãos, você estenda as suas mãos para receber pela fé, que aí sim você vai estar saindo abençoado de todos os cultos. Amém? E protegido também, né? Porque a bênção apostólica também e a bênção do Antigo Testamento fala que o Senhor te proteja, né? Então é proteção de Deus também, para você ir para sua casa tranquilo, né? Para você ir para sua casa seguro. Tudo é uma questão espiritual e é uma questão de fé. Nosso pastor Evaldo Lemos está aí também, né? Minha família. Pastor Evaldo está aí, né? Deus abençoe também em nome de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, eu destaquei aqui no final. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Nós somos chamados, irmãos, para sermos ministros da paz. Nós somos chamados, irmãos, nós fomos chamados para levar a paz. Ó, a nossa missionária Raimunda está aí também, Deus abençoe. Missionária Raimunda está lá na Bahia, né? Ou já chegou? Chegou nada, né, irmãos? Foi um dia desse. Missionária Raimunda está lá em Santa Rita de Cássia. Como é que está isso em Santa Rita, missionária? Tá calor? Tá chovendo? Como é que está aí? Temos vários alunos na Bahia, né? Temos nossa irmã Angelita também, que é a mãe da nossa missionária Rita. Temos nosso irmão Bruno Bispo também, que assiste também
nem sempre ao vivo, mas acompanha, né, também. Então, bênção do Senhor. Programação alcançando lá na Bahia também. Então, olha só, irmãos. Nós fomos chamados para levar essa paz. Nós temos esse chamado de transmitir a paz. Quando Jesus ele deu uma missão ali para os 70 discípulos, ele falou o seguinte, ele falou, olha, vocês vão entrar nas casas e vocês vão levar a paz. Se aquela casa for de paz, aquela casa ali receberá a paz, né? Mas se aquela casa não for de paz, a paz voltará para vocês. Então veja que o salvo, ele carrega a paz e ele transmite a paz. Quem não quer a paz de um salvo, né? Quando o salvo ele transmite a paz, quando o salvo ali ministra a paz sobre a vida das pessoas, quando as pessoas não querem, aí a paz volta para quem? Para nós. Glória a Deus. Muito calor na Bahia, né? Muito calor. Aqui tá mais ou menos, né? Tá chuva e calor. Então o que acontece, irmãos? Aí você tem o papel de transmitir a paz. Se a pessoa não quiser essa paz, a paz volta para você. Quantas vezes, né, você pode até chegar assim para alguém, não sei se você já teve essa experiência, porque nós temos a mania, né, de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós estamos também querendo o quê? Transmitir a paz, né? Então nós temos essa mania, esse costume entre nós, de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Mas já teve alguma vez que você se confundiu e você também cumprimentou, no lugar de você falar bom dia, você falou a paz do Senhor? Comigo já aconteceu, irmão. Certa vez eu cheguei lá no meu serviço, né, no meu trabalho. Aí eu encontrei com o meu supervisor. Meu supervisor não é crente, mas eu encontrei com o meu supervisor e ia falar bom dia. E no lugar de bom dia eu falei paz do Senhor. Irmãos, ele ficou me olhando assim, não me respondeu não. Não respondeu nada, né? Ficou assim sem reação. Agora, acontece também de muitas vezes, irmãos, da gente levar uma palavra, da gente querer transmitir a paz e a pessoa não receber bem, né? Às vezes até um Deus abençoe que você dá pra pessoa, você fala, Deus abençoe. Aí a pessoa já fala assim como se fosse uma afronta, né? A pessoa fala, abençoe você também, abençoe todos nós. Como se a pessoa falasse assim, ele pensa que só ele que é abençoado, é? Só eu que preciso ser abençoado, ele também precisa. Né, irmãos? Então é mais ou menos fosse assim. É quando nós estamos evangelizando também, às vezes a gente quer entregar um folhetinho, a pessoa não recebe. Mas aí o que acontece? Às vezes a gente fica até meio constrangido, né? Quer entregar ali um folheto, a pessoa não recebe. Mas aí, irmãos, a palavra de Deus fala o quê? Que quando nós estamos ali querendo transmitir essa paz, porque a palavra de Deus é a paz também, né? Quando nós estamos querendo transmitir e a pessoa não recebe, não se preocupe com isso, que a paz, ela volta para nós. Amém? Glória a Deus? Aí, já aconteceu com a nossa irmã Nilde também, né? No lugar de falar bom dia, boa tarde, falar paz do Senhor. Mas é benção, né, irmãos? E você nota que nem todos respondem, né? Às vezes a pessoa nem responde. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa rejeita a paz, né? A pessoa não tem aquela fé, não tem a fé no evangelho e rejeita a paz. Mas quando a pessoa rejeita a paz, não se preocupe que a paz, ela volta para todos nós. Amém? Dito isso, nós já podemos aqui prosseguir. Deixa eu ver se eu tenho mais algum versículo aqui. Ah, sim, outra coisa importante. Aqui falou que da mesma maneira que nós temos essa paz, nós com essa paz com Deus, nós temos que também transmitir essa paz, irmãos. Nós temos que ter essa paz com o nosso próximo também. Não é só paz com Deus, mas com o nosso próximo também. Nossa irmã Francisca Maria está aí, né? Deus abençoe a irmã Francisca Maria. Deus abençoe o Franci e Deus abençoe também o Luiz Gustavo. Se não me falhou a memória, né? Se eu não tiver errado, hoje é o Luiz Gustavo também. Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. Aliás, eu não sei nem quantos filhos a nossa irmã Francisca tem, né? Quantos filhinhos ela tem. Mas Deus abençoe toda a família em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só, é importante nós termos essa paz também com outras pessoas. A Bíblia nos ensina a ter paz com outras pessoas. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer nesse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim, ó: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Duas coisas aqui, ó. Como que nós podemos perder a paz e como que nós podemos tirar a paz das outras pessoas também? Nós perdemos a nossa paz e tiramos a paz de outras pessoas também, porque antes de tirar a paz de outras pessoas, irmãos, pode ter certeza que nós não estamos em paz. Se a gente estiver em paz, nós não vamos tirar a paz de ninguém, porque nós vamos transmitir paz. Agora, se a gente estiver
atribulado, se a gente estiver com raiva, com ira, atribulado, nós vamos acabar tirando a paz de outras pessoas também. Como que vai acontecer isso, pastor William? Aqui diz, ó, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, ou seja, ser abençoado, refreie a sua língua do mal. Muitas vezes, irmãos, nós tiramos a paz de outras pessoas, né, com a nossa língua, com a nossa boca, com aquilo que nós falamos, aquilo que sai de dentro da nossa boca. Com isso, a pessoa perde a paz, e quando nós fazemos isso é porque nós não estamos em paz. É porque quando nós estamos com algo, já com algum sentimento ruim dentro de nós. E aí nós transmitimos também esse sentimento, né, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí no lugar de levar paz, nós vamos tirar paz. Quantas brigas não acontecem no nosso meio, né? Quantas brigas não acontecem na família, nos casamentos, na igreja, no trabalho. E isso, irmãos, isso não traz paz, isso só traz coisas ruins. E aqui diz também, e os seus lábios não falem engano. Então, nos relacionamentos nós temos que ter palavras abençoadoras e abençoadas, mas também nos nossos relacionamentos, nós não pode ter mentira, não pode ter engano, tem que ser uma coisa verdadeira, tem que ser uma coisa, irmão, sincera, uma coisa de Deus. Então, duas coisas aqui, é ter cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, e também nós sermos verdadeiros uns com os outros, para nós transmitirmos a paz, para nós termos paz e transmitirmos a paz também, amém? Essa é uma vontade de Deus. E aqui no versículo 11 diz, ó, aparta-te do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então é buscar a paz e andar com ela. Não é só tomar posse da paz, não para por aí não. É tomar posse da paz e andar com ela até o fim, até Jesus nos buscar, até Jesus nos levar, irmãos. Então, a única maneira de andarmos em paz e andarmos com a paz é nós nos apartarmos de tudo que é mal, de tudo que é ruim, de tudo que não louva o nome do Senhor. Aqui também em Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está falando para seguir a paz só com os crentes, só com os cristãos? Só com os familiares? Não, aqui está falando para seguir a paz com todos. Então nós não podemos ser inimigos de ninguém. Às vezes as pessoas vão querer ser nossos inimigos, mas nós não podemos ser inimigos de ninguém. A Bíblia fala que nós temos que orar até mesmo por aqueles que nos perseguem, irmãos. Então mesmo que a pessoa tenha algo contra você, você não pode ter algo contra essa pessoa. Que fala para nós seguirmos a paz com todos e a santificação. A maneira de nós sermos santificados é perdoar, é não guardar rancor, é não guardar mágoa. Então nós temos que ter muito cuidado com as contendas, com as brigas, irmãos. Porque isso tira a paz e isso tira também o quê? A nossa santificação. Para sermos santificados, temos que carregar a paz. Se nós não carregarmos a paz, nós não vamos ser santificados também. A Bíblia fala que a raiz de amargura, ela contamina a muitos. E Jesus não nos chamou para contaminar. Jesus nos chamou para levar a paz. A Bíblia fala que os pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. Amém? E aí, irmãos, nós somos daquelas pessoas que colocam lenha na fogueira? Nós somos aquelas pessoas que querem apagar o fogo com gasolina? Ou nós somos aquelas pessoas apaziguadoras? O que nós somos, irmãos? Então, esse ensino vale para todos nós, para que a gente comece a praticar tudo aquilo que Deus quer relativo à paz nos nossos corações. Amém? Dito isso, podemos aqui avançar e nós vamos para o tópico 2. E o tópico 2 tem como título a paz ilusória do mundo. Existe uma paz que é uma paz ilusória. Existe uma paz que nós podemos dizer que é uma pseudopaz, ou seja, é uma falsa paz. É a paz que é uma ilusão. Parece até uma coisa real, mas não é. É uma ilusão. Dei até um pouco do meu testemunho na igreja no domingo, né? Que antes eu pensava que eu tinha essa paz. Depois eu descobri que era só ilusão. Creio que todos nós já passamos por isso, né? Então aqui fala, ó, a paz ilusória do mundo. Subtópico 1. Uma paz enganosa. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas e em falsas religiões. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno.
o que é eterno, né, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. Olha só, irmãos, só uma pausa aqui rapidinho. Por que nós, muitas vezes, nós buscamos essa paz no mundo, mas essa paz é enganosa? Por que ela é enganosa? Porque ela não tem fundamento no que é eterno. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que Deus ele colocou a eternidade dentro de nós. Nós temos um desejo pela eternidade, irmãos. Como Deus ele colocou a eternidade dentro de nós, a única coisa que vai nos preencher são as coisas eternas. Deu para entender? Deus ele colocou a eternidade dentro de nós. Então a única maneira de nós nos sentirmos preenchidos, preencher aquele vazio que tem dentro de nós, é com coisa eterna. Se nós fomos criados para ser eternos, se Deus colocou a eternidade dentro de nós, só as coisas eternas é que podem nos preencher. Por isso, irmãos, que nós podemos ter do bom e do melhor nessa terra. Mas se nós não tivermos Jesus, nós sempre vamos sentir um vazio. O vazio que nós temos dentro de nós, irmãos, é do tamanho de Deus. É do tamanho de Deus. Não tem nada nessa terra que possa preencher esse vazio, somente Deus. Amém? Então a paz do mundo ela é ilusória, porque ela se baseia, né, nas circunstâncias. E aqui, continuando, diz assim, ó, o que Jesus oferece advém da eternidade e por isso preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. Glória a Deus, irmãos. Então, aqui eu quero só... Nós já aprendemos isso várias vezes, né? Já ensinamos isso aqui algumas vezes. Mas nós vamos só relembrar. A Bíblia fala basicamente de 3 tipos de paz. E para nós entendermos esses 3 tipos de paz, eu vou ler aqui 3 versículos para os irmãos. O primeiro versículo está em João 14, versículo 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então veja, irmãos, que a primeira paz que a Bíblia nos ensina é a paz do mundo. Aqui fala, ó, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então existe a paz do mundo. A paz do mundo é essa paz que depende da circunstância. Se tudo está indo bem, você tem paz. Mas se as coisas começam a dar errado, você perde a paz. Essa é a paz do mundo. Ela é passageira e ela é ilusória. Amém? Ela é uma ilusão. Então o primeiro tipo de paz, a paz do mundo. Mas Jesus, a Bíblia fala também do segundo tipo de paz, que está aqui em Filipenses 4, versículo 7. Que diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, irmãos, ela guarda o nosso coração e guarda o nosso sentimento. Então, primeiro tipo de paz, a paz do mundo. Segundo tipo de paz, a paz de Deus. A paz de Deus é diferente da paz com Deus. Nós já vamos falar a diferença, amém? E é engraçado que a Bíblia também diz, né? A paz de Deus e também fala do Deus de paz. Então, irmãos, a paz de Deus. Você já parou para pensar o que é isso? O que é a paz de Deus? A paz de Deus é a paz do próprio Deus. É a paz do próprio Deus que Ele coloca dentro de nós. Já pensou? Já parou para raciocinar, para pensar o que é isso? É a paz de Deus, irmãos. A paz dele que Ele coloca, Ele transfere para dentro de nós. É por isso que essa paz, a Bíblia fala que essa paz ela excede todo o entendimento. Não tem como entender essa paz. Por isso que muitas vezes você está passando uma situação difícil e as pessoas nem entendem como você passando uma situação difícil ainda consegue adorar a Deus. Às vezes as pessoas nem entendem. Ah, não entendo como ela consegue ser crente ainda passando tanta dificuldade, como ele consegue ser crente passando tanta dificuldade. É porque essa paz excede todo o entendimento. Nós mesmos não conseguimos entender, né? Como que muitas vezes nós passamos tantas lutas e ainda assim conseguimos ficar na presença de Deus, né? Então, é porque nós temos a paz de Deus dentro de nós. E o terceiro tipo de paz está aqui em Romanos 5:1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que existe a paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus é a paz que ele transfere dele para dentro de nós. E a paz com Deus, irmãos, é porque antes nós éramos considerados inimigos de Deus. Hoje em dia, nós vivemos o ministério da reconciliação. A Bíblia fala, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus.
Então antes nós éramos considerados inimigos de Deus. Mas a partir do momento que nós entregamos nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós passamos a ser amigos de Deus. Não existe mais aquela inimizade. A Bíblia fala, justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. A Bíblia fala, irmãos, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Então, graças a Deus, hoje em dia, nós não somos mais inimigos de Deus. Graças a Deus, hoje em dia, nós somos amigos de Deus, porque essa é a paz com Deus. Então, 3 tipos de paz, só para relembrar: paz do mundo, a paz de Deus e a paz com Deus. São esses 3 tipos de paz que a Bíblia fala, né? Outra coisa interessante também é que a Bíblia ensina, irmãos, que o ímpio, ele não tem paz. Olha só, vamos ler 2 versículos aqui. O primeiro é Isaías 57, versículo 21. Vou colocar aqui para os irmãos, olha. Olha só, a Bíblia ensina que o ímpio, ele não tem paz. Então, irmãos, não adianta dizer, né? Ah, eu não sirvo a Deus, mas eu sou feliz assim mesmo, eu estou me sentindo realizado. Não, isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Olha só o que diz aqui em Isaías 57, versículo 21. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Tá vendo? Isaías 57, 21. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. E aqui também, Isaías 59, versículo 8. Olha o que vai dizer aqui também. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Tá vendo? Então aqui está dizendo, irmãos, que quando nós não andamos com Deus, nós não temos paz. O ímpio não desfruta dessa paz, o ímpio não tem essa paz. Por quê? Porque anda por caminhos tortuosos. Amém? Glória a Deus? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui continuar e nós vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2, deixa eu botar aí na tela, tem como título A paz das obras da carne. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Quem vive assim está se enganando, atentando à vontade do mundo, da carne e do diabo. Então veja só, irmãos, aqui fala da paz, né? Essa paz que é ilusória, aqui fala a paz das obras da carne. Então muitas vezes a nossa carne, ela quer se saciar de alguma coisa, e quando ela se sacia de algo, aí nós achamos, né, que nós estamos usufruindo da paz, desfrutando da paz. Na verdade é uma mentira, na verdade é um engano. Essa paz da carne, ela é baseada nos sentidos, nos prazeres carnais. É importante dizer que Deus, ele não é contra o prazer, né? Deus, ele não proíbe a gente ter prazer. Na verdade, Deus, ele já nos criou com a capacidade de sentir prazer. Só que Deus, irmãos, ele quer que a gente desfrute dos prazeres na fonte correta. Dos prazeres, esses prazeres que a gente vai desfrutar tem que vir da fonte certa, da fonte correta. Por exemplo, no casamento, né? No casamento, você tem como usufruir do prazer com a sua esposa, com o seu esposo, mas a Bíblia ensina o quê? A nós usufruirmos, né? Se casarmos primeiro. Muitos querem desfrutar do prazer antes do casamento, sem se casar. Isso a Bíblia ensina que não é certo, porque isso vai trazer problemas. Isso traz muitos problemas. Quantas mães solteiras não tem aí? Quantas vezes ali, irmãos, pessoas, meninas novas ainda, né, com toda uma vida pela frente, já tem a vida ali destruída, devastada por causa de uma gravidez indesejada. E às vezes a pessoa ali, né, quando consegue o que quer, abandona a mulher, né, não quer saber mais, né, irmãos? Então, quando a pessoa espera pelo casamento, a pessoa vai ali, irmãos, conhecer o seu esposo, a sua esposa, e a pessoa não vai ter ali cobiça de nada, porque os dois vão sentir essa sensação, esse prazer juntos, e não vai ter o risco, irmãos, de experimentar, né, antes do casamento outras coisas, e depois se iludir
e depois ficar ali insatisfeito, não. Por isso que Deus ensina que todos os prazeres, estamos dando um exemplo aqui, mas são vários prazeres que nós podemos experimentar, que Deus quer que a gente experimente na fonte correta. Por exemplo, Deus, ele é a fonte de prazeres que nós não podemos nem imaginar. Deus, ele é a fonte de prazeres, irmãos, inimagináveis. A Bíblia fala que aquilo que o nosso olho não viu, aquilo que o nosso ouvido não ouviu e aquilo que não subiu aos nossos corações são as coisas que Deus tem preparado àqueles que o amam. Não existe prazer maior do que a presença de Deus nas nossas vidas e das coisas que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. E até mesmo como eu dei o exemplo do casamento, né? A pessoa usufruir na fonte correta, da maneira de Deus, segundo os princípios de Deus, é a melhor coisa, irmãos. Tem muitas pessoas que se separam até mesmo porque não esperam o tempo de Deus. E aí, irmãos, dá tudo errado, né? Os princípios de Deus, eles são infalíveis em todas as áreas das nossas vidas. A Bíblia também fala de outra fonte de prazer que nós podemos encontrar em Deus. Por exemplo, os vícios. Pessoa que gosta de beber, né? Eu já tive problemas com bebidas, todos os irmãos já sabem, né? Eu já tive problemas com bebidas. Aí a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho. Olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que a Bíblia está querendo dizer? Talvez você ache que beber vinho te dá prazer, pois a presença do Espírito Santo vai te dar muito mais prazer. E tem um louvor que diz assim, né, irmãos? Tua presença é o meu prazer. Então é importante dizer isso. Deus não é contra o prazer, mas Ele quer que a gente encontre prazer nas fontes corretas. Amém? Nosso irmão Hélio Lopes está aí também, né? Deus abençoe meu amigo, meu irmão Hélio Lopes, em nome de Jesus Cristo. Nós fomos, sexta-feira, nós fomos lá na igreja, né, no ministério do irmão, e foi uma bênção de Deus, irmão. Saímos de lá regozijando de alegria, que foi uma bênção de Deus. Agora, olha só, irmãos, os prazeres do mundo. Falamos aqui de encontrar os prazeres nas fontes corretas. Olha o que a palavra de Deus fala sobre os prazeres do mundo, né? Deixa eu colocar aqui na sua tela mais essa referência que está aqui em João capítulo 2, versículo 15 em diante. Diz assim, ó: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, não ameis os prazeres do mundo, nem no que o mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se alguém ama o mundo, não vai sentir o prazer, né? O prazer que vem de Deus. E aqui diz, ó: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E olha só o 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então essa paz que nós sentimos com os prazeres da carne é uma paz passageira. Porque aqui fala, o mundo passa e também as suas concupiscências. Mas a paz de Deus, irmãos, ela é eterna, porque aqui também diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós desfrutamos da paz correta, que é a paz que vem de Deus, irmãos, nós vamos desfrutar dessa paz para todo sempre. Amém? Eu acho que eu não coloquei o versículo aqui não, acho que eu me confundi aqui, mas já deu para os irmãos aí entenderem, né? Nós já podemos aqui avançar em nome de Jesus para o subtópico 3. Uma falsa paz. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, mas com Jesus desfrutaremos de uma paz verdadeira e duradoura. Olha só as coisas interessantes aqui. A Bíblia fala que vai chegar um tempo de uma falsa paz. A Bíblia também diz, né? Quando disserem a paz e segurança, aí sobrevirá repentina destruição. No tempo da tribulação, o anticristo vai fazer um acordo de paz. Nos primeiros 3 anos e meio, esse acordo de paz, né, vai estar ali valendo. Aí todos vão ter essa sensação de paz. Mas nos 3 anos e meio, irmãos, depois, o anticristo vai quebrar esse acordo de paz. Aí desencadeia a grande tribulação. Então isso é uma falsa paz. É uma paz enganosa, irmãos. Nós temos que entender também uma coisa interessante. Jesus falou: Eu deixo a minha paz eu vos dou.
O mesmo Jesus que falou isso, ele também disse: eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer espada. Pai contra filho, irmão contra irmão, vai acontecer nessas divisões. Então que interessante, né? O mesmo Jesus que falou que ia nos dar a paz, ele também disse que não ia trazer a paz para a terra. Então nós entendemos que essa paz de Jesus, ele coloca dentro de nós. Não é nessa terra. Essa terra vai continuar em guerra. Essa terra vai continuar atribulada, irmãos. Jesus mesmo disse, vai chegar um dia que quando Jesus instituir os novos céus e a nova terra, aí nessa nova terra nós vamos ter paz. Mas, irmãos, nessa terra que nós vivemos, não existe paz. Até o homem sem Deus, até o homem que não segue o cristianismo, nós vemos que ele dá importância para a paz. Por quê? Quantas conferências sobre a paz não existem no mundo, né? Quantas reuniões, quantas conferências de paz não existem no mundo? Então o homem, ele procura de toda maneira encontrar a paz, mas ele não consegue. Porque o mundo, ele está procurando a paz sem o príncipe da paz, que é Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, nós vemos que rapidinho eles quiseram resolver o problema do pecado ali, né? Colocaram uma folha de figueira. Mas ali, o que Deus fez? A folha de figueira não adiantou nada, né? Secava, murchava, não adiantava nada. Então o que Deus fez? Deus matou um animal e cobriu eles com a pele do animal. Deus, ele quis ensinar o seguinte: vocês acham que vocês têm solução para o mal? Vocês acham que vocês têm solução para o pecado, mas vocês não têm. A solução para o mal e para o pecado, irmão, só vem de Deus. Quando Deus matou aquele animal e cobriu a nudez de Adão e Eva, Deus já estava apontando ali para o sacrifício de Jesus. Veja que o inocente morreu pelos culpados. Aquele animal era inocente, mas morreu, foi o primeiro animal sacrificado da terra. Ele morreu pelos culpados. Foi isso que Jesus fez. O Cordeiro de Deus, irmãos, ele deu sua vida para cobrir a nossa vergonha, para cobrir a nossa nudez. O inocente morreu pelo culpado. Então a solução para o mundo, a paz para o mundo não vem do homem, mas ela vem do próprio Deus, porque o homem nunca vai conseguir resolver o problema do pecado, nunca vai conseguir resolver o problema do mal. Somente Deus é que é a solução para todo mal. Amém? Então temos que ter cuidado também, porque o anticristo, ele vai vir como uma solução para o mundo, como uma solução de paz, mas depois ele vai se revelar o anticristo, irmãos. Então quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Então temos que ter cuidado até com isso também relacionado à paz. Amém? Dito isso, já podemos avançar aqui para o tópico 3. O tópico 3 diz: a paz que Jesus prometeu. O príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias, prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Então, irmãos, essa paz ainda nós nem desfrutamos, nós nem conhecemos ainda, né, essa paz plena. Porque apesar de Jesus colocar a paz dele dentro de nós, mas ainda nós convivemos, né, com algumas tristezas, muitas vezes algumas angústias, às vezes algum sentimento ruim, ainda a gente convive. Nós convivemos ainda com duas naturezas, irmãos, mas vai chegar um dia que Jesus, ele vai nos dar uma paz que nós nunca sentimos antes. Vai ser a paz perfeita, vai ser a paz plena. Hoje em dia tem como a gente sentir um pouco dessa paz que excede todo o entendimento, né? Eu creio que todos nós também já tivemos experiência de algum dia que a gente estava ali para baixo, algum dia que a gente estava triste, algum dia que a gente está angustiado. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, irmãos, e quando começamos a conversar com Deus. Às vezes até no leito da sua cama, você está deitado, você deita ali, você dorme meio triste, você dorme ali meio preocupado com alguma coisa, mas quando você começa a conversar com Deus, você não sente um conforto? Você não sente um consolo? Essa é a paz de Deus. É a paz que Deus promete. É a paz que excede todo o entendimento, irmãos. É essa paz que Deus prometeu para todos nós. Nosso irmão Bruno Bispo está aí, né? A paz do Senhor, Bruno Bispo. Deus abençoe o irmão Bruno e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Prazer ver o irmão. Então, irmãos, é essa paz que nós podemos desfrutar. Mas a paz que Jesus ele vai dar quando ele concluir todo o plano, ele já concluiu o plano de salvação, né? Mas quando a gente for glorificado, nosso corpo for glorificado, essa paz ainda nós não experimentamos por completo. Porque ainda nós convivemos com as duas naturezas, né? Natureza carnal
e a natureza espiritual, mas essa paz que Deus prometeu e Ele tem para todos nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar e nós vamos para o subtópico 2. Uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo-o desobedecer às ordens de Deus. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Sabe uma coisa que tira a nossa paz também, irmãos? Nós, quando reconhecemos Jesus como Salvador, nós, quando aprendemos a palavra de Deus, conhecemos a palavra, sabe o que tira a nossa paz? O pecado. Irmãos, o pecado, ele tira a nossa paz. Adão e Eva, eles viviam em paz. Mas aí a serpente foi lá, enganou eles pecaram, com isso eles perderam a paz. Os primeiros sentimentos que eles sentiram, eles ficaram com medo, eles ficaram assustados e eles ficaram com vergonha. Porque o pecado, ele traz isso sobre as nossas vidas. Medo, vergonha, ele traz essas coisas para as nossas vidas, né? Então, irmãos, nós não temos paz, a consciência fica pesada. Então, o pecado, ele tira a paz. Principalmente o pecado não confessado. Olha só essa referência que eu quero trazer aqui para os irmãos também. E nós já estamos encaminhando para o final aqui. Salmos 32, versículo 1 em diante, diz assim, ó. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, a pessoa que tem o seu pecado perdoado, essa pessoa é feliz, essa pessoa tem paz. Mas para termos o pecado perdoado, nós precisamos confessá-lo. Não podemos ter pecados em oculto. O pecado em oculto também tira a nossa paz. A nossa consciência não vai ficar tranquila. O nosso coração vai ficar triste. O salvo, ele não tem prazer no pecado, irmãos. Amém? Então, olha a importância de confessar, né? Porque o pecado, ele tira a nossa paz. E aqui no versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Glória a Deus, irmãos. Então nós aprendemos aqui que o pecado nos tira a paz. Então, para nós termos a paz de Deus, nós precisamos ser perdoados. E para sermos perdoados, nós temos que confessar. A Bíblia também diz: aqueles que encobrem suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então aqui nós estamos já terminando a lição e nós vamos terminar aprendendo isso, irmãos. Como que nós podemos, né, tomar posse dessa paz? Porque até agora nós só falamos da paz de Deus, falamos da paz ilusória, a paz do mundo, mas a paz de Deus, como tomar posse dessa paz? Existem principalmente duas maneiras. A primeira é pela fé, porque tudo que nós recebemos de Deus é pela fé, e a segunda maneira também de nós estarmos em paz com Deus é confessarmos os nossos pecados e sermos perdoados pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Então, continuar pecando voluntariamente, continuar com pecado em oculto, isso não vai nos trazer paz nunca. E nós precisamos de paz de espírito. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para o último tópico dessa lição abençoada, que está nos ensinando como ter paz. E o último subtópico diz: nossa irmã Ingrid também está aí, né? Deus abençoe a irmã Ingrid e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Subtópico 3 diz: uma promessa que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica de primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Mesmo diante das aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como na sua providência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha só, vamos encerrar aqui, irmãos, dando um exemplo aqui que eu tive ontem, né, esse discernimento. Irmãos, muitas vezes nessa vida nós corremos atrás de tantas coisas grandes, né? É claro que é certo você procurar ali um conforto para a sua vida, um conforto para a sua família, coisas boas para a sua vida, isso é lícito, isso é certo, isso é de Deus. Mas às vezes, irmãos, nós nos esforçamos tanto para conquistar tantas coisas grandes e às vezes a paz e a felicidade estão na simplicidade.
Irmãos, as coisas melhores que nós podemos usufruir nessa vida, muitas vezes nós temos de graça. Deus nos dá de graça o ar que respiramos. Você, quando vê ali um sorriso de uma criança, você não tem paz? Quem tem filhos, né? Quem tem netos, quem tem criança dentro de casa, quem não tem também, mas já experimentou disso. Quando você ali vê um sorriso de uma criança, isso não traz alegria? Isso não traz paz? Isso é de graça, irmãos. Quando você respira um ar puro, isso não traz ali uma sensação boa para você? Quando você vai até a natureza, observar a natureza, fazer uma caminhada, isso não traz paz, irmãos? Quando você vai para um lugar tranquilo, um lugar sossegado, que você começa a meditar, isso não traz paz também? Então, irmãos, nós sabemos que esse mundo é um mundo cada vez mais difícil de se viver. É um mundo cada vez mais violento. É um mundo cada vez mais mau. É um mundo cada vez mais cruel. E às vezes nós estamos doidos aí, quebrando cabeça, ficando ansioso, ficando preocupado com tantas coisas passageiras. Procure a paz em Deus. E procure a paz em coisas que Deus te dá de graça, irmãos. Que você vai encontrar essa paz. Vou dar um exemplo aqui. Ontem eu fui para o monte, né, com minha esposa. E ali, irmãos, quando a gente vai para o monte, é como ali tem natureza, né? Muita árvore, muito passarinho cantando. A natureza, o contato com a natureza nos traz paz. Quando eu vou para o monte ali, eu já consigo me sentir mais calmo, mais sossegado. Eu olho para a natureza, é tão bom. Quando eu ia de manhã também, que eu vi o sol nascendo, irmãos, são coisas que Deus nos dá de graça. O sorriso de uma criança, dinheiro nenhum pode comprar, e ele é de graça. O ar que respiramos, dinheiro nenhum pode pagar, e é de graça. A natureza que Deus deixou para todos nós é de graça, irmãos, e dinheiro nenhum pode comprar. Então minha esposa até tirou ali 2 fotos, irmãos, do monte ali, e as fotos ficaram tão bonitas que eu pensei, nossa, nem parece que é foto. Parece que é uma pintura de um quadro. Se os irmãos tiverem curiosos aí, veja aí no stories do Facebook, né, no meu stories do Facebook ou do Instagram, que os irmãos vão ver que lindo. Então, irmãos, nós estamos num mundo cada vez mais difícil. Nós vamos enfrentar problemas financeiros, problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas de saúde, problemas na família, no serviço, na igreja. Em todos os lugares nós vamos enfrentar problemas. Mas aí, irmãos, nós temos como, mesmo assim, ainda tem como a gente desfrutar dessa paz. Orando a Deus, tendo comunhão com Deus e comunhão também com as coisas criadas, com as coisas que Deus criou e Ele deixou de graça para todos nós. Isso vai acalmar a nossa mente, isso vai acalmar o nosso coração, porque a palavra de Deus fala que o Deus da paz, o Deus de paz, guardará os nossos sentimentos, a nossa mente, né, e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mesmo que você esteja enfrentando problemas, desfrute a paz de Deus, tendo comunhão com Ele e também, irmãos, olhando as coisas boas da vida que Deus nos dá de graça. Amém? Porque a paz e a felicidade estão na simplicidade. Glória a Deus. Dito isso, nós já vamos encerrar aqui com a conclusão da aula. E a conclusão diz: aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente, que independente das circunstâncias, é a paz que Jesus prometeu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você estiver passando aí alguma preocupação que está tirando a sua paz nessa noite de hoje, eu te faço um convite. Se você tiver essa possibilidade, faça uma caminhada. Faça uma caminhada, olhe a natureza, tiver um parque por perto, ou se tiver a natureza por perto aí, ou uma pracinha, faça uma caminhada nessa noite. Converse com Deus, olhe para os céus, olhe para as estrelas que você vai sentir a paz de Deus no seu coração. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então essa foi a lição de hoje. Próxima lição será a lição número 9, onde tem como tema promessas para pais e filhos. Promessas para pais e filhos. Amém? Eu te espero na próxima lição. Quero agradecer a todos que ficaram aí até o final, né? Alguns irmãos não puderam participar hoje, mas em nome de Jesus, na próxima aula vai poder participar em nome de Jesus Cristo, irmãos. E que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu casamento, seu lar. Deus abençoe o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Deus abençoe sua mente, sua saúde. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém, e que todos digitem, né? Amém e graças a Deus, e não se esqueçam, ame a Deus, ame o seu próximo
e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Receba a paz de Jesus nessa noite. Fique com Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava